Ações, conceitos iniciais. Vamos observar que eu tenho uma pizza. Essa pizza, ela é considerada o meu todo. Ela é o meu todo. Eu tenho um inteiro. Esse inteiro significa que é o todo. Beleza? Vamos imaginar agora que eu corte essa pizza em 8 partes iguais. Tem que ser iguais. Frações está relacionada a partes iguais. Fração é uma representação das partes iguais de um todo. O que significa isso? Imagine que você tem uma pizza e você comeu um pedaço. O que você vai fazer? Como que eu represento isso? Então, as frações, elas servem para representar esse tipo de situação. Imagine que eu tenho uma pizza e eu dividi em 8 partes iguais e eu comi 2 pedaços. Eu usaria uma fração para representar esse tipo de situação. A mesma coisa são esses casos aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou utilizar uma linguagem, ou seja, uma fração, para representar as partes de um todo. Era um todo. Como nesse caso eu comi 3, eu posso representar de uma forma. Então, nós utilizamos as frações. Perceba o seguinte. Esse inteiro aqui, que é a pizza, foi dividido em 8 pedaços e eu comi um pedaço. Então, a ideia da fração é representar esse tipo de situação. Eu tenho o meu inteiro, que eu dividi em 8 partes iguais e comi 2. Eu tenho o meu inteiro, que eu dividi em 8 partes iguais e comi 3. E assim seguido dessa forma. Observe essa fração, 1/8. De acordo com o que eu expliquei anteriormente, esse cara aqui de baixo, esse 8, a definição dele é em quantas partes foi dividido o inteiro. Então, eu peguei o meu inteiro e dividi em 8 partes iguais. Esse número de cima, ele significa quantas partes foram retiradas do meu inteiro. Então, perceba que quando eu comi um pedaço da pizza, eu tirei 1 de 8 partes que eu dividi. Então, a ideia é essa. Tudo tranquilo? Vamos prosseguir então. Lembrando que o número de cima de uma fração ele é chamado de numerador. O número de baixo de uma fração é chamado de denominador. Então, sempre em uma fração eu vou ter numerador e denominador. Mais algumas definições. Eu quero que você perceba o seguinte. Nesses 2 exemplos, eu tenho 3/8 e 5/3. Então, perceba que, nesse caso, o numerador ele é menor que o denominador. Quando isso acontece, a fração é chamada de fração própria. Perceba, nesse segundo caso, que o numerador é maior que o denominador. E quando isso acontece, é chamado de fração imprópria.